Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Hermes Tequeter e hoje vamos estar dando continuidade a nossos estudos. Depois de alguns testes, depois de algumas coisas feitas, algumas coisas provadas, algumas coisas sentidas, vamos dar continuidade porque é dessa maneira que o Pai quer. A gente trabalha conforme o Pai quer, a gente trabalha por Rei dos Reis e a gente vai continuar nessa missão. A gente não vai parar. Hoje a gente vai falar de 7 leis que Jesus Cristo conhecia. Ele falava e a maior parte das pessoas deixa passar essas 7 leis, e é importante a gente entender elas porque com elas a gente pode programar a nossa vida, programar como acontecem as coisas e como o mestre queria que a gente fizesse, como ele ensinou de forma oculta, de forma que apenas aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir entendem. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira lei. É a lei do mentalismo. Então, eu vou fazer uma leitura aqui para vocês de um texto sobre a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Esse é, sem dúvida, o mais importante de todos os princípios, que nele estão contidos todos os outros, que são 7. O todo, ou seja, a realidade que se oculta em todas as manifestações de nosso universo material. É espírito, incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita, universal. Compreendendo a verdade da natureza mental do nosso universo, o discípulo estará bem avançado no caminho do domínio. Escreveu um velho mestre do hermetismo. Essas palavras continuam atuais e verdadeiras, e são a chave para toda a nossa compreensão das regras e leis que regem nosso universo material. Vamos para a Bíblia para entender aonde Jesus fala desse primeiro princípio, que é o mentalismo. Aonde que ele fala ocultamente sobre, onde ele refere que existe isso e a gente tem que entender para poder aplicar. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Depois, João, capítulo 1, versículo 18. Nenhum homem viu a Deus em qualquer momento. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Logo o todo, ou seja, Deus, é impossível de se conhecer. Podemos senti-lo apenas quando elevamos nossas vibrações. Nessas duas afirmações de João, vemos claramente a lei do mentalismo. Então aqui era o próprio Messias, o próprio Jesus Cristo falando com os seus discípulos e falando ocultamente dessa ideia do mentalismo. Então aqui no livro O Kybalion a gente também tem explicações sobre essas 7 leis herméticas mais profundamente, que Jesus conhecia completamente todas, dominava elas e conseguia explicar. E justamente por isso que o perseguiam, justamente por isso que oprimiam ele, que estavam sempre querendo arrumar alguma coisa para ele. Então, a gente vai tentar dar uma boa explicação para vocês disso. O princípio do mentalismo. Esse princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que subjaz a todas as manifestações e aparência que conhecemos pelo nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo o que é evidente a nossos sentidos materiais. É espírito que em si mesmo incognoscível e indefinível, mas pode ser considerado como uma mente universal, infinita e evidente. Também explica que o mundo, o universo fenomenal, não passa de uma criação mental do todo, ou seja, Deus.
que cuja mente vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ao estabelecer a natureza mental do universo, esse princípio explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que sem tal explicação seriam ininteligíveis e desafiariam toda a interpretação científica. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo aprenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la a seu bem-estar e aperfeiçoá-la. Esse princípio explica a verdadeira natureza da força e da energia e da matéria, e como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um dos mais antigos mestres herméticos escreveu há muito tempo: aquele que compreender a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, a maestria é impossível, e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Então vamos para a segunda lei, que é a lei da correspondência. Então, o segundo princípio, o princípio da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Esse princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explica: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhe aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, nos seria impossível compreender. Esse princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista e o desconhecido. Seu uso constante chegava inclusive a desnudar o véu de Ísis a ponto de nos permitirem entrever de relance o rosto da deusa. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em seu observatório, consiga medir a distância e os movimentos de estrelas distantes. O conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a monada, ele entende o arcanjo. Então vamos procurar na Bíblia onde Jesus explicou sobre essa segunda lei. Então, livro de João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores as obras do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Então veja, irmãos, Jesus afirmava que as obras que ele fazia seriam feitas por nós, e que ele iria para o Pai. Podemos entender que o que está em cima, no caso Jesus, é como o que está embaixo, nós. O que nos certifica é a reforma íntima. O Cristo veio e fez homem pela correspondência, e pela doutrina de Jesus, nós homens nos faremos Cristos. Por isso que nós já temos a mente de Cristo. Basta a gente achar ela. Basta a gente entender o contexto todo da Bíblia. O contexto todo não. Cada livro. Porque cada livro foi escrito separadamente por uma pessoa diferente da outra.
Então, se a gente entender o que há por trás da história, qual é a mensagem que quer ser passada, e aí a gente pode fazer isso só estudando a Bíblia, ou a gente pode ter outros textos. Pode estudar outros pensadores que já pensaram a respeito disso e tirar as nossas próprias conclusões e aplicar na nossa vida. O terceiro princípio, a terceira lei invisível, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra. Nada está parado, fatos que a ciência moderna avaliza e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, esse princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam em grande parte de índices variáveis de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alto será a sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rigidez tão infinitas que praticamente ele está em estado de repouso. Assim como uma roda que, por se mover muito rapidamente, parece estar parada. No outro extremo da escala está uma forma grosseira de matéria, cuja vibração são tão baixas que parecem estar em repouso. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento e vibração. Isso também é verdade nos planos de energia e da força, que nada mais são do que graus de variação da vibração. Também os planos mentais, cujos estados dependem da vibração, assim como os planos espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante de hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, como também a dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais, e o fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração alcança o cedro de poder, diz o antigo escritor. Vamos procurar onde que Jesus falou desse terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. A explicação, então, para entender o contexto aqui da terceira lei ali da vibração com as palavras de Jesus. Isso nos deixa explícito que espiritualmente não se está parado. Ou somos de Jesus, ou somos contra. Não há meio termo. Ou vibramos a luz, ou vibramos as trevas. Então, a próxima lei, que é a quarta lei, o quarto princípio, que é o princípio da polaridade, vai explicar melhor, vocês vão fazer um melhor entendimento, conforme a gente for passando aí os 7 princípios, vocês vão ter um melhor entendimento de cada um deles. O princípio da polaridade é o quarto princípio. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dessemelhante, são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos
e que foram assim formulados. Tese e antitese são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os opostos são a mesma coisa, diferentes somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falha. Há dois lados em tudo, e etc. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos, ou aspectos opostos. O que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio. Ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Consulte seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto e frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é do que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos de calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente na variação de graus entre os dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e maleável, entre branco e preto, entre afiado e côncavo, entre ruído e silêncio, entre alto e baixo, entre positivo e negativo. O princípio da polaridade explica paradoxos e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitamo-nos, o leitor, apresentar um exemplo radical e extremo, o do amor e o ódio. Dois estados mentais que à primeira vista parecem totalmente distintos. Ainda assim, o grau de ódio e grau de amor e um ponto médio em que podemos usar, por exemplo, os termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo, e que todos são apenas graus de uma mesma coisa. Como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão? E mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações do ódio em vibração de amor, tanto em nossa própria mente, quanto na mente dos outros. Muitos dos que ora leem essas linhas já passaram por experiências pessoais da transformação rápida e involuntária do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com outros. E desse modo o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade, por meio das fórmulas herméticas, bem e o mal. Nada mais são, portanto, que polos opostos de uma mesma coisa. Conhece a arte de transformar o mal no bem, mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade torna-se uma face de alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permite a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessário ao domínio desta arte. Então vamos ver aqui na Bíblia aonde que o texto se refere à lei da
polaridade. Então vamos ver na Bíblia onde o texto se refere à lei da polaridade, ao princípio da polaridade. Então, Mateus 16, 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 23. Vindo Jesus às regiões de Cesária, de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: Mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro responde, dize: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino, do céu. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Então, como ligar o quarto princípio da polaridade aqui nessas palavras de Jesus, aqui nas palavras do Evangelho? Então, Pedro, em um momento, teve uma célebre revelação do alto. E em seguida, o Satanás, ou seja, o ego, o eu inferior de Pedro, se opõe à mensagem de Jesus. Pedro viajou em poucos minutos, segundo o relato da vibração positiva à vibração negativa. Fica evidente as polaridades vibracionais nesse relato do Evangelho. Então Pedro, na mesma hora, no mesmo momento que ele tem uma revelação do alto, do eu superior, logo em seguida ele se deixa levar pelo ego, pelo eu inferior. Então, aí fica bem claro realmente que ele foi de uma polaridade a outra, que é a mesma coisa no caso. Hoje a gente vai falar dos 4 primeiros princípios, e no próximo vídeo a gente vai estar falando dos outros 3 princípios, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Curtam, compartilhem, comentem. E é isso aí. Tamo junto e vamos pra cima. É nóis!